Eu quero nessa tarde falar com você sobre fidelidade. Nós já ouvimos palavras tremendas com o pastor Rony, a pastora Dani, com a Andressa, e Deus vai continuar falando aos nossos corações. Deus vai continuar nos ensinando, Deus vai continuar nos orientando através da tua palavra. E nós sabemos que fidelidade não é para qualquer um. Haja vista que se você for olhar o fruto, não são os frutos, se você for olhar o fruto do Espírito, você vai ver lá no rol do fruto do Espírito, fidelidade. Só mantém fidelidade quem anda com Deus e tem o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, querido, se por algum motivo, se por alguma situação, em alguma situação, você se encontrar infiel, ou você pisar na bola, você sabe que fidelidade, ela é muito além do que uma simples palavra. Eu acho que eu coloquei a descrição aí, se tem um slide sobre o que é fidelidade, antes de adentrar na palavra. Olha lá o significado da fidelidade. Você pode ler aí? Para ensaio ficou quase bom, quase, mas pode ficar melhor. Vamos lá? Toda a igreja, vamos ler? Fidelidade é? Lealdade, em que há zelo ou cuidado por alguém. Lealdade. Eu tenho certeza que você não está cansado ainda, senão eu vou ficar muito, lembra, quando você não era cristão, quando você não servia a Deus, 3 dias de carnaval era pouco, ainda tinha que ter a quarta-feira de cinzas. Não, mas eu não curtia carnaval, isso não serve para mim, ok, mas quando você vai lá para um estádio de futebol, tem o jogo, tem os 90 minutos, aí depois tem a prorrogação, aí depois vem os pênaltis, você também não se cansa. Tem uma torcida aí, que diz ser fiel, uma torcidinha aí que diz ser fiel, de um time que eu nem vou citar o nome, eles dizem ser fiéis, e aí eles assistem ao jogo, ali os 90 minutos, sentado ou de pé? De pé, em pé. Nós vamos ver vários textos da palavra, mostrando o povo, quando era lida a palavra, o povo permanecia em pé, 12 horas sem se cansar. Então nós não estamos cansados, amém? Glória a Deus por isso. Então vamos ao texto, querido, amém? Tem o texto de Samuel, eu quero compartilhar com você um texto de Samuel, 1 Samuel capítulo 20, versículo 42, apenas a parte B do versículo, amém? Se você tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, tem aí no telão também, amém? Tem um texto que diz: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente. Essa foi uma frase de quem? Quem disse essa frase? Um de cada vez sem fazer tumulto. Quem disse essa frase? É um diálogo entre Jonatas e Davi. Jonatas e Davi. E aí eu vejo um texto onde ele vai tratar muito sobre a questão de fidelidade, muito sobre a questão do que é ser fiel, do que é ter uma aliança, o que é a fidelidade. Nós vamos ver no capítulo 20, eu quero discorrer um pouquinho com você, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu não passei os versículos, amém, mas se der para colocar aí, amém, 1 Samuel capítulo 20, o versículo de número 1, tá? Então nós vamos falar nessa tarde sobre fidelidade, ou seja, qual é o significado? Nós já vimos, é uma particularidade ou qualidade do que é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo ou alguém, lealdade. Olha que interessante, quando há a qualidade de quem é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo. Você vai se comparar com o texto da Bíblia que diz que o meu zelo pela casa do Senhor, ele faz o quê? Me consome, com o zelo que eu tenho. A pastora Dani, ela falou algo muito interessante: eu tenho um compromisso, eu tenho algo com Deus, e eu vou cumprir o meu propósito. Isso é fidelidade, isso é ser fiel.
Alguns textos da palavra vai dizer que a palavra fidelidade significa fé. Outros textos vão dizer sobre fidelidade, e nós achamos assim, o que é fé? A fé é crer, é acreditar. Na etimologia da palavra, né? Não quero te desapontar, mas não é isso, tá? Nós vamos ver. Então, no grego, a palavra fidelidade, né, significa fé ou fidelidade. No grego, ela vai dizer uma palavra chamada pistes, ou no hebraico, emuná. Diga comigo assim, emuná. Tenha fé. Seja, né, uma pessoa que tenha fidelidade. Para trazer um exemplo melhor, para que você possa entender melhor essa palavra fidelidade, né? Alguém aqui já passou uma situação assim, talvez numa piscina, não sei, talvez na praia, que você estava morrendo afogado? Alguém já passou? Alguém aqui? Já passou? Já passou, né? E é interessante que o salva-vidas, quando alguém está morrendo afogado, aí todo mundo está lá preocupado, vai lá, olha a moça está levantando a mão, ela está morrendo afogada, corre, salva ela. E aí o que o salva-vidas ele diz? Não chegou ainda a minha hora, calma, tenha tranquilidade, porque ele sabe, se ele for lá, a força dela está redobrada, porque ela está lutando para não morrer afogada, então quando ela afunda, aí o salva-vidas, agora chegou a minha hora, ele vai, né? Ou se for um caso no mar, tal, ele joga uma boia, e a pessoa faz o que com essa boia? Segura, se agarra, né? Então fidelidade é isso, é você se agarrar firmemente ao teu propósito. É você se agarrar firmemente àquilo que Deus tem para a sua vida. É você se agarrar firmemente, isso é ser fiel, isso é fidelidade. É você se agarrar a algo, é você se agarrar a uma situação. Mas muitas vezes, nós vemos o quê? No original, né, a palavra fé, no português, ela é uma abreviação da palavra fiel, que significa o quê? A palavra fiel é, por sua vez, uma abreviação da palavra fidelidade. Portanto, mesmo na língua portuguesa brasileira que nós lemos aqui, ela não tem o sentido de crença. Agora vamos analisar a palavra fé, no hebraico arcaico, o qual foi escrito a primeira aliança, ou seja, lá no Antigo Testamento, é emuná, fidelidade, tenha fé, né? Emuná, no hebraico arcaico, está escrito essa palavra. Essas são as palavras, é uma palavra feminina e só possui dois significados, que é fidelidade. Emuná, só tem dois significados. Fidelidade, é se agarrar firme, é ser fiel. E aí, isso me remete ao texto que nós lemos de 1 Samuel, capítulo 20, né, que nós vemos aqui. A aliança é muito mais que simples palavras, gestos de carinho. Estar e declarar uma aliança verdadeira e imutável é uma atitude de propósito, princípios em saber que custe o que custar, seja o preço que tenhamos que pagar, inclusive muitas vezes em até desapontar ou discordar de familiares, amigos, irmãos, é saber que esta decisão vai ecoar pela eternidade, e muitos se beneficiarão com ela pela fidelidade de uma aliança verdadeira, inquebrável e com propósito. Fidelidade é isso, porque muitas vezes a tua família vai dizer, nossa, mas você só vive na igreja. Nossa, aí você vai ter que desapontar ele, sabe por quê? Porque você se agarrou firme à fidelidade em Deus, do teu chamado, do teu propósito e daquilo que Deus tem para você. Tem uma frase do amém, pode aplaudir o Senhor, querido. Tem uma frase de um filme, que eu pedi para colocar, dos Gladiadores, eu não sei quem já assistiu esse filme, dos Gladiadores, já assistiu? Tem uma frase ali, ó. O que fazemos na vida ecoa por toda a... O que fazemos na vida ecoa por toda a eternidade. E aí eu te pergunto, como que você quer ser lembrado? Pelos teus familiares? Como você quer ser lembrado? Pelos teus filhos? Como? Nós estamos passando ainda um tempo complicado, um tempo difícil, de pandemia, um tempo difícil para muitas pessoas que perderam seus entes queridos, estamos passando, mas a Bíblia nos afirma isso, a Bíblia nos mostra isso, se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, as tuas forças serão pequenas, as tuas forças serão pequenas. Então, o que fazemos na vida ecoa por toda a eternidade, e aí nós vamos discorrer
essa lealdade, essa fidelidade entre dois amigos, Jonatas e Davi. Nós vamos ver uma fidelidade que custou até muitas vezes, ou melhor, custou Jonatas contrariar o seu próprio pai, a sua própria família, por conta de um laço de fidelidade. Por conta de um laço de fidelidade. E aí nós vamos ver isso, que por conta desse laço de fidelidade, essa amizade que tinha um propósito, porque não existe fidelidade sem propósito. Não existe, eu sou fiel. Muitas vezes você é fiel, né? Aí eu vou usar aqui, glória a Deus, o apóstolo não está aqui, então eu vou usar, quando ele diz, continue me amando, né? Eu vou usar o quê? Porque muitas vezes o que acontece? Nós somos fiéis, talvez por interesse. Nós somos fiéis porque aquilo vai me beneficiar. Nós somos fiéis e a fidelidade não é isso, querido. A fidelidade é custe o que custar, seja o preço que eu tenha que pagar, eu preciso permanecer fiel, porque aquilo que eu faço na minha vida ecoa por toda a eternidade. E nós vamos ver que a fidelidade de Jonatas para com Davi, a fidelidade entre dois amigos, ecoou por toda a eternidade e gerou frutos. Sabe o que eu quero te dizer nessa tarde? A tua fidelidade em Deus, a tua fidelidade no teu propósito vai ecoar pela eternidade e pessoas serão beneficiadas por ela. Os teus filhos serão beneficiados, a tua casa será beneficiada. Eles não fizeram nada por merecer, mas eles serão beneficiados por causa da tua fidelidade. Aleluia! No capítulo 20 de 1 Samuel, se você quiser acompanhar aí, no versículo de número 1, nós vamos ver Davi desesperado, nós vamos ver Davi ali desesperado com uma situação, ou seja, ele estava sendo perseguido por Saul. No capítulo 19, se você voltar um pouquinho, você vai ver lá, né, Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem do Davi, né? Então o pai de Jonatas, Saul, estava enciumado, né? E aí a pastora Dani também diz algo muito tremendo, e você vê, né? São palavras aqui, ninguém conversou com ninguém, ninguém sabe o tema de ninguém, né? Mas o mesmo Espírito que está aqui, é o mesmo Espírito que está na vida dos pastores, na vida da igreja, é o Espírito Santo que fala no nosso coração. E aí a pastora disse uma frase muito interessante, é muito fácil você servir por algo maior, servir a Deus, mas será que você serve a Deus se alegrando quando Deus faz algo na vida do seu irmão? Se alegrando quando Deus faz algo para que o seu irmão vá avante, né? Nós vemos aqui Saul enciumado, mas sabe por quê? Porque ele já tinha sido o quê? Né? Rejeitado por Deus. Ele já tinha sido rejeitado por seu irmão. Quando nós somos rejeitados por Deus, que nós não cheguemos a esse ponto, mas que nós possamos usar o Salmo 51, fazer aquela oração de Davi, né? Davi sempre se preocupou com isso. Não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me alegria da tua presença, não retires de mim a tua presença, não retires. Ele se preocupava, eu e você temos nos preocupado com a presença de Deus, é muito importante, amém? Então no capítulo 1 nós vamos ver aqui, então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse perante a Jonatas, que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Irmão, imagine se você recebe uma notícia, mestre, que alguém fala assim, eu vou tirar a tua vida. Você fica esperto, você fica ligado, que se eu te pegar numa esquina, em qualquer lugar, eu sei por onde você anda, eu sei o trajeto que você faz, né? E haja vista que Saul ele já tinha tramado, né? Tinha lá a festa, né? Tinha uma festa lá que eles tinham que estar juntos, reis, tal, a festa do sol, lá, alguma coisa assim, né, para adorar, porque alguns que não serviam a Deus adoravam o sol, adoravam a natureza. Nós sabemos que a natureza é linda, é maravilhosa, você pode olhar para ela, né, mas só Deus é digno de adoração, só Deus é digno de todo louvor, só Deus, somente a Ele a glória, o louvor, a adoração, porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é só para Ele. Amém, aplauda, amém, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele, já foi dito isso aqui também, né? Glória a Deus. Então, Davi está preocupado, ele chega diante de Jonatas e diz assim, que crime eu cometi?
O que eu fiz? Por que o seu pai quer tirar a minha vida? Por que o seu pai quer me matar? O que eu faço agora, Jonas? Então faz o seguinte, você não precisa mais me entregar para o seu pai. Tira você mesmo a minha vida. Me mata. Tira a minha vida agora. Se eu cometi algum crime, se eu cometi algum delito, você pode tirar a minha vida agora. E aí, eles começam nesse diálogo, e Jonatas diz para ele o seguinte, ele lhe disse, tal não seja, não morrerás, eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, no versículo 2, sem primeiro me dar parte, porque, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse, muito bem sabe teu pai, que achei graça aos teus olhos, pelo que disse, não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe, e na verdade vive o Senhor, e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Então disse Jonatas, no versículo 4, o que disser a tua alma, eu te farei. Fidelidade, eles fizeram um pacto de alma. Olha como é profundo fidelidade. Fidelidade não é, muitas vezes nós ouvimos, talvez na igreja, talvez algumas pessoas falando, mano, estamos juntos, conta comigo, é nós, não sei o que, eu vou ser fiel aí, conta comigo líder, conta comigo pastor, mas às vezes são só meras palavras, porque quando aquele pastor, quando aquele líder, ele proferir alguma palavra, igual o pastor Rony muito bem disse, a palavra está aí, a palavra tem que ser dita, se é exortação, se é bênção, se é amor, a palavra está aí, e eu não vou omitir essa palavra. E aí muitas vezes você vai falar alguma coisa, aí aquele que falou, estamos junto, conta comigo, não sei o que, você fiel à liderança, acabou, já não é mais fiel, já perdeu a fidelidade, e fidelidade não é assim, emuná, é se agarrar, é a fidelidade. Primeiro você tem a fidelidade para com Deus, a sua fidelidade para com Deus. Você tem a questão de ser fiel a um tratado, a um combinado. Se eu combinei com o Wagner, falei, Wagner, eu vou fazer tal coisa, se chega no meio do caminho, por exemplo, vamos imaginar um contrato, eu e o Wagner firmamos um contrato, e eu disse que eu faria por tanto, vou fazer por X, Wagner. Só que no meio do caminho eu chego para o Wagner e falo, Wagner, queridão, mestre, não dá, porque onerou aqui o negócio e tal, eu vou ter que repassar esse custo para você. Não, Alex, nós temos um contrato, mas hoje os contratos se quebram, hoje as pessoas quebram contrato, descumprem contrato, Fidelidade. Jonatas disse, Davi, meu pai não vai te matar, Davi, eu vou te dar um sinal, Davi, eu vou estar com você, Davi, isso não vai acontecer, Então nós vemos esse texto, esse diálogo entre eles dois, Deixa eu abrir aqui, no versículo de número 7, se disser assim, está bem, do mesmo capítulo 20 de 1 Samuel, se disser assim, está bem, então teu servo tem paz, porém se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Então eles fizeram uma aliança de amizade, fizeram um pacto, fidelidade entre os amigos, e aí Davi falou assim, faz o seguinte, Jonatas, você vai estar lá com seu pai, no momento lá do almoço, talvez do café da tarde, quando você estiver com ele lá, e aí você cita o meu nome lá, cita alguma situação, e você vai sentir, se seu pai estiver muito enfurecido, você vai saber que ele já intenta o mal no coração dele, e que realmente ele quer me matar. Mas, se for diferente, mas como que eu vou ficar sabendo disso? Aí eles fizeram ali um pacto, uma aliança, dizendo o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um sinal. O sinal é o seguinte, eu vou levar os meus flecheiros, eu vou levar eles lá, quando eu estiver lá no campo, eu vou, tipo como se fosse um tiro ao alvo lá, eu vou estar lançando as flechas, e o meu flecheiro vai buscar aquela flecha, e se eu disser para o meu flecheiro assim, olha, a flecha está antes de você, está um pouquinho antes aqui, vem mais para cá, você vai saber que está tudo bem, Davi, você vai estar escondido lá, você não compareça lá na festa lá da adoração lá do sol, lá, onde os reis vão estar juntos, serão 3 ou 4 dias que nós vamos estar lá, mas você não compareça. Aí chega o primeiro dia, Davi não comparece, e aí Saul olha aquela situação e diz, por que o filho de Jessé não está aqui conosco?
Por que o filho de Jessé não está aqui? Alguma coisa aconteceu? Saul ficou na dele. Jonatas ficou na dele. No segundo dia, e aí, cadê? Cadê o filho de Jessé? Cadê Davi? Por que ele não compareceu? E aí Jonatas diz, ele quis ir lá em Belém, ele quis lá, né, oferecer o sacrifício, ele quis lá, e eu permiti que ele fosse, tal. Aí a ira do pai se acendeu. Aí o pai ficou totalmente irado, olha, a ponto de pegar uma lança e jogar em quem? No próprio Jonatas, no seu próprio filho. Uma pessoa enfurecida, uma pessoa encolerizada, uma pessoa que não tem equilíbrio. Ela faz coisas que depois as pessoas falam, você viu o que você fez? Eu fiz isso? Não, jamais. Talvez Jonatas chegou para o seu pai e disse, pai, você está maluco? Você jogou uma lança, você queria me matar, você queria me ferir? De tão encolerizado, de tão, uma situação tão diabólica, podemos dizer assim, né? Que Saul estava, porque ele estava dominado pelo mal. Mas a fidelidade de Jonatas continuou permanecendo para com Davi. E aí aconteceu isso, né, para discorrer a história, e ele lançou a lança, tal, enfim, e aí ele deu aquele sinal. Davi sabia que realmente Saul o queria matar. Aí o texto que nós lemos, para ir um pouquinho mais para frente, né, o texto que nós lemos, vamos pensar um pouco sobre essa amizade, né? Esse pacto, essa aliança entre dois amigos, Jonatas e Davi. Quanta fidelidade em um tratado, em um acordo feito entre ambos. Ou seja, Davi estava um homem desesperado, com medo da morte, com medo da ameaça de morte. No versículos 21 e 22, eles fazem um acordo entre amigos, ou seja, um sinal do livramento. Fidelidade na aliança e propósito de benevolência estendida entre as gerações. Versículo 42b, foi o que nós lemos. Eles fizeram uma fidelidade, um pacto, dizendo assim, Jonas falou assim, Davi, então você me jura, né? Jura que você não vai, você vai usar de benevolência, você vai usar de benevolência com a minha família, com a minha geração, né? Não só para comigo, mas com a minha geração. E Davi disse, nós temos um pacto, eu vou ser fiel ao nosso propósito, eu vou ser fiel ao que nós combinamos. E a fidelidade é muito importante por causa disso. Sabe por quê? No tópico 5, é um cumprimento, do tópico 4, desculpa, que eu anotei aqui, cumprimento da aliança, ecoando pela eternidade. Fidelidade é quando você olhar para uma pessoa e você fala assim, nossa, né? Nós tomávamos um café um tempo atrás, eu e o pastor Rony, não, tempo muito atrás, né? Semana passada, e ele falava sobre lealdade, e ele citou um nome, olha, tal pessoa é leal, tal pessoa tem lealdade. Irmão, isso é muito bonito. Tal pessoa honra com os compromissos. Não é lindo isso? Você ouvir? Né? Não estou dizendo que nós não passamos por necessidades e dificuldades. Quando uma pessoa é fiel, mesmo numa época dessa pandemia, o que ela fala? Pastor André, olha, eu tenho uma dívida com você, mas, pastor, segura um pouquinho. Você pode me dar um prazo aí, uns 60 dias, 180, a situação está difícil, 120 dias, enfim, né? Ou um carnê, Casas Bahia, ou um carnê leva para o céu, mas me ajuda, pastora. Isso é o quê? Lealdade, fidelidade. Agora, quem é infiel, né? Nessa pandemia se mostrou mais ainda. Eu não tenho mesmo como pagar, vou pagar ninguém. Fidelidade. Igual o pastor Rony bem colocou. Ou até tinha condições, mas se aproveitou da situação. E quem é fiel não se aproveita da situação. Quem anda em fidelidade não se aproveita da situação, seja qual for. Jonatas poderia muito bem falar assim para Davi, Davi, eu fui falar com meu pai lá na hora do almoço, você deu a dica lá para conversar com ele, rapaz, ele jogou uma lança em cima de mim, aí já não é mais a sua vida não, agora é a minha também, então Davi, está desfeito aquilo lá que a gente conversou. Ele poderia sim ou não fazer isso? Poderia, né, pastora? Poderia ter feito isso, mas não fez. Sabe por quê? Fidelidade.
compromisso, ele se agarrou àquilo. Jonatas disse: Davi, você jura, tal, pediu até 2 vezes lá para ele jurar, você jura mesmo? Eu estou indo contra o meu pai, estou indo contra a minha família, o negócio está difícil, mas ele foi. Para a gente caminhar para o final, 5 minutos finais, pela fidelidade de Jonatas para com o rei, sua família, sua casa, seu filho, esposa, ou seja, saíram do lugar do esquecimento. Aí eu quero te lembrar, lembra que eles, no capítulo 20, no versículo 42, a parte B, o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente. Fidelidade envolve gerações. Fidelidade envolve gerações. Sabe por quê, pastor Anderson? Pastor André, o seu filho, né, vai ser muito abençoado? Questão de jurisdição. Vocês foram fiéis até certo ponto, e continuam fiel, né, a Deus, mas prosseguiram naquele ponto, a fidelidade, né, ali o seu filho não vai precisar lutar, mesmo que ele não tenha feito nada por merecer, mas a fidelidade de vocês alcançou, é de geração em geração. É verdade, Alex? Isso é, daqui a pouco nós vamos mostrar isso na Bíblia, para não ficar nas minhas palavras. Não sei não, hein, né? Não, para que não fique nas minhas palavras. Então a fidelidade, a tua fidelidade vai impactar a tua família. A tua fidelidade em Deus, em louvar a Deus no momento, muitas vezes que não tinha nem razão. Não digo razão, as lutas foram tantas, as dificuldades foram tantas que você fala: meu Deus, parece que eu não consigo nem subir aqui no altar para te adorar. Mas pela fidelidade, pelo compromisso, você foi e falou: Senhor, eu estou aqui, estou quebrado, eu estou, né? Não importa, você foi lá e fez. Porque muitas vezes é assim, irmãos. Muitas vezes os pastores, eu tenho certeza, sobem aqui, ministram a palavra, mas às vezes são dias desafiadores. Meu Deus, como que eu vou pregar isso se a minha situação, eu estou no meio do Euroaquilão, eu estou no meio de um vento, de um furacão tremendo, e como que eu vou ministrar? Mas pela fidelidade a Deus, pela fidelidade ao chamado, pela fidelidade ao compromisso, Ele não deixa de fazer, porque Ele tem um pacto de alma, um pacto com Deus, uma aliança inquebrável. Ore calabaço de andarás. Essa fidelidade. Saul morreu, Jonatas morreu, e olha o que é fidelidade. Tinha um menino chamado Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. E um certo dia Davi, depois de ter feito tantas coisas para Deus, tantas coisas grandiosas para Deus, ele chama os seus servos e diz: há alguém da casa de Saul que eu possa usar de benevolência, porque ele lembrou do pacto lá atrás, da fidelidade. Nessa tarde o Senhor quer me lembrar, e quer te lembrar, do compromisso e do pacto que nós fizemos, não com a igreja, não com pastores, não, com Deus. A minha aliança, o meu compromisso é com Deus, a sua aliança, o seu compromisso é com Deus, e o Senhor, Ele está me lembrando hoje, assim como aquela frase do filme: aquilo que eu faço nesta vida ecoa pela eternidade. E Ele quer me lembrar, e aí Ele disse: há um menino lá numa cidadezinha chamada Lodebar, que significa lugar do esquecimento. Lá em Lodebar tem um tal de Mefibosete, coxo, dos 2 pés, ele não anda, né? E o próprio Mefibosete se sentia um cão, ele que diz isso na palavra: eu me sinto como um cão, quem sou eu para que o rei use de benevolência comigo? Quem sou eu? Esse menino, quando tinha 5 anos de idade, a sua serva pega ele e vai sair correndo junto com ele, ele cai e fica coxo das 2 pernas, com 5 anos, e ele cresce dessa forma, e ele vai para Lodebar, lugar do esquecimento. Se você é fiel a Deus, Deus não te esqueceu, Deus não esqueceu do teu filho, Deus não esqueceu da tua família, Deus não esqueceu do teu chamado, Deus não esqueceu,
Muitas vezes nós dissemos para o Senhor: até quando? Até quando vai permanecer a minha luta? Até quando vai permanecer essa situação? Mas o Senhor está te dizendo, querido, você foi fiel lá atrás. Aquele que é fiel no pouco, no muito eu o colocarei, diz o Senhor. Lodebar, lugar de esquecimento. Ei, o Senhor não esqueceu do propósito. O Senhor não esqueceu. Você vai declarar em 2021. Eu quero ser um profeta de Deus na sua vida nessa tarde. Você vai declarar em 2021: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém da casa de Saul morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Mefibosete não fez nada por merecer, mas a aliança, a fidelidade de Jonatas para com Davi fez isso na casa dele, fez isso na casa dele, fez isso na casa dele, e vai fazer na sua casa, e a sua casa vai permanecer em Jerusalém até os fins dos dias. Se coloque de pé, querido. Oh, Labastou, Brianda, Nébria, cai. Se coloque de pé. Lodebar nunca mais. Como nós seremos conhecidos? Qual legado deixaremos ecoar, seja na eternidade ou para as próximas gerações? Os grandes homens e mulheres de Deus escreveram a sua história registrada nas Escrituras Sagradas e nos tempos atuais. E nós, hoje, homens, pastores, levitas, pessoas estão escrevendo a sua história com Deus. Mestres da palavra estão escrevendo a sua história com Deus. Pastoras estão escrevendo a sua história com Deus. E qual a história que nós estamos escrevendo? Ou qual história nós vamos escrever? Eu posso sair daqui muito cansado, 12 horas clamando, e a minha vida não mudar. Mas se eu sair daqui determinado, se eu sair daqui aliançado com a fidelidade, com a lealdade, em servir melhor, se eu sair aqui diferente, pode ter certeza que você vai ter um 2021 extraordinário. E não somente um 2021, a sua vida será uma vida extraordinária. Nós estamos debaixo de um decreto, de uma palavra para 2021, o ano da aliança. Nós sempre ouvimos pessoas, amigos e irmãos nos falarem: estamos juntos, conta comigo. Mas essas são palavras de carinhos, talvez, de amizade e por aí vai. Mas eu gostaria de te convidar hoje a fazer uma oração, a descobrir em oração o que é viver em fidelidade. Eu gostaria que você descobrisse hoje. Nós já vimos, é um fruto do Espírito, fidelidade. Fidelidade é se agarrar firmemente a algo, se agarre firmemente a Deus, se agarre firmemente aos teus compromissos, aos teus propósitos, às tuas alianças, a tua palavra vale muito, você é um cristão. Seja fiel para com Deus, para com os homens, para com os seus líderes, para com seus amigos, seja ainda em negócios, tratados. Isso vai tirar você de um lugar de esquecimento e vai proporcionar em sua vida uma Jerusalém eterna. Mefibosete nada fez por merecer, mas pela fidelidade de seu pai Jonatas e a aliança com a qual ele honrou perante o rei Davi, ele, a sua geração presente e futura, alcançou benevolência do rei. Hoje estamos diante dos reis, do Senhor dos senhores. Hoje nós estamos diante dele. E qual tem sido a minha atitude? Você tem sido fiel a ele? É uma pergunta para que você responda para você mesmo.
Você tem sido fiel ao seu chamado, ao propósito? Com toda certeza não faltará sobre a sua casa, sobre a sua vida, a benevolência do rei. A condicionante é: seja fiel, ande em fidelidade, haja em fidelidade, e você, a sua geração, gozarão das bênçãos e regalias do rei. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar, queridos. Ore comigo nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, que esse fruto do Espírito, fidelidade, ele permaneça no meu ministério, ele permaneça na minha família, ele permaneça, Senhor, ainda, Pai, que venha situações que me tragam prejuízos, não importa. Eu preciso permanecer fiel até o fim, porque o Senhor me promete uma coroa da vida eterna. O Senhor promete que nenhuma unha ficará. O Senhor promete que a minha família te servirá. O Senhor promete que eu e a minha casa te serviremos. É promessa tua. Orando alabás, rica alabás.